Fala, turminha bonita do oitavo ano, que saudade de vocês. Galera, tá complicado, temos que ficar em casa. Infelizmente, não tá dando pra gente ficar lá pertinho, conversando, contando umas piadinhas legais pra vocês. Mas vamos por aqui mesmo, né? Vamos tentar matar a saudade aí, vendo um pouquinho das aulas, revisando o que já vimos, passando um pouquinho aí de alguns conhecimentos básicos, porque o conhecimento não espera, né? A gente pode ficar em casa, mas o conhecimento tem que vir junto com a gente. É isso que a gente vai fazer agora, galera. Tá? Espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam cuidando bem da sua saúde, estejam cuidando bem aí dos seus familiares. E vamos que vamos, bola para frente, conhecimento que não para. A gente vai começar agora nossas videoaulas, começando por Revolução Industrial. Pô, professor, mas a gente já viu isso já. Pois é, foram as nossas últimas aulas, né? Mas é importante a gente rever porque essa informação ela vai influenciar lá na frente. Bem, de que forma que a gente vai tocar essas nossas aulas aqui? Eu vou explicar para vocês, vocês vão estar me vendo aqui explicando. E, paralelo a isso, eu vou começar a mostrar os slides também, né? Vou começar a rever. Dei uma alteraçãozinha nos slides aí, para não ficar uma coisa repetitiva. E a partir daí eu vou explicando, retomando com vocês, junto a alguns vídeos que vão também ajudar a compreensão. Aí eu volto a conversar com vocês e a gente faz esse bate e volta aí constantemente. Espero que seja um bom momento de revisão, um bom momento de reflexão. E que a gente não possa parar não, gente. Não é um vírus aí perigoso, grave, que vai parar a gente. A gente vai continuar e a gente vai ter muito conhecimento, tá? Vem comigo, vamos lá para a Revolução Industrial. Tá aí, turminha, falando da Revolução Industrial, movimento que vai marcar muito aí a humanidade. Alguns historiadores consideram esse fato a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E começando aqui também por esse tema, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter ido numa indústria, passado por uma indústria. Nossa região é uma região industrial. Então não é nada de muito diferente, né, o conceito industrial. Mas revolução? Bem, retomando um pouquinho, é importante a gente ver que uma revolução ela marca basicamente uma mudança brusca no modo de vida das pessoas. E a revolução industrial vai fazer isso. Né? Não são mudanças apenas na indústria, mas mudanças no modo de viver das pessoas. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Essas mudanças. Bem, para a gente entender um pouquinho essa mudança brusca que teve na sociedade, a gente tem que entender aí que isso não surgiu de uma hora para outra. Teve mudanças radicais aí. Vamos recordar um pouquinho lá na Idade Média e até antes, nós tínhamos um processo artesanal, onde a produção, de um modo geral, ela era feita de madeira doméstica, no fundo de quintal. O artesão ele conhecia todos os meios de processo, ele sabia como escolher o tecido, como fiar o tecido, ele sabia como preparar a lã, como preparar o couro, lembrando que as primeiras produções elas foram têxteis. Então a primeira produção a gente vai ter uma produção artesanal, que vai se caracterizar basicamente, como eu já disse, um trabalho individual, né? Ou no máximo uma produçãozinha pequena de família, bem de fundo de quintal mesmo. E outra característica que vai marcar aí vai ser o uso de ferramentas manuais. Não faz sentido nós termos máquinas aqui, senão não seria artesanato. Então essa é a primeira característica que nós temos, né? Produção individual e o uso de ferramentas manuais. Com o passar do tempo, nós vamos entrar num outro processo, né? Uma transição aí que a gente vai chamar de manufatura. Percebam pelos desenhos que a gente já tem alguma coisa um pouco mais organizada. Então, com base nisso, a primeira característica da manufatura está ligada diretamente ainda a um uso de ferramentas manuais. Não há ainda um grande desenvolvimento técnico, apesar de haver
alguns instrumentos um pouco mais sofisticados, mas é tudo ainda manual. O que diferencia então, professor, a manufatura do artesanato? Está na questão do trabalho. A partir de então, um proprietário que é dono dos meios de produção, por mais simples que seja, e ele passa a ter funcionários onde cada um vai ter uma função, vai ter uma etapa, ele vai ter um trabalho para ser feito. Então, numa produção, por exemplo, de mesa, um vai ficar responsável por cortar as madeiras, outro vai ficar responsável por cortar a perna da mesa e das cadeiras, o outro responsável por juntar as pernas com as bases, o outro dar o acabamento, assim por diante. Ou seja, há uma divisão do trabalho aí. Até que nós vamos chegar na próxima e aqui nos interessa hoje, que é o que a gente chama de maquinofatura ou produção industrial. Já está fácil de entender. A divisão do trabalho ela continua como até hoje, né? Uma pessoa que faz um carro não faz um carro do início até o fim. Ele tem uma função ali. E o que vai diferenciar, você já deve estar percebendo, fica fácil de entender, é a introdução de ferramentas mecânicas, é a máquina. A revolução industrial se dá nesse processo, nesse momento de introdução dessas máquinas aí, tá bom? Bem, uma vez que a gente viu isso, vem então uma definição importante que a gente tem que ter. Né? O que foi então a revolução industrial? Como eu disse no começo para vocês, a revolução industrial ela vai ser uma mudança não só tecnológica. Tá aqui para a gente perceber. Olha, ela é uma mudança também econômica, porque a forma com que ele vivia antes já não vai ser a mesma agora. E social. Antes o cara acordava a hora que acabava o sono. Ele almoçava a hora que tinha fome, ele ia dormir a hora que ele estava com sono. Agora não. A, a, a ditadura do relógio vai ser muito forte. Então ele tem que estar na fábrica naquele determinado horário. Ele tem que almoçar no horário estipulado. Ele tem que sair da casa dele para ir para um ambiente de trabalho. Eu sei que hoje parece normal isso, mas antigamente não era. Né? Você trabalhava na sua própria casa. Tudo bem que está mudando, né? Nós estamos aqui num home office, fazendo como era na época da Revolução Industrial. Estamos voltando no tempo aqui. Mas essa é uma mudança importante. E a segunda que eu quero que vocês prestem atenção é que nós vamos ter um capitalismo que vai ser muito mais agressivo. A procura pelo lucro, e não necessariamente pelo capital, mas pelo lucro, vai ser cada vez mais forte. O que vai fortalecer cada vez mais essa figura aqui, a figura do burguês, que é o dono dos meios de produção, é o dono do maquinário. Só que ele sozinho não trabalha, então ele precisa de quem? Do proletário. Proletário, conceito novo para a gente aqui, que está ligado diretamente à figura do operário. Junto a isso, a gente percebe então que essa passagem de uma produção manufatureira ou artesanal, no caso aqui mais específico a manufatura, para a industrial, ela vai mudar radicalmente o modo de viver das pessoas. Antes a pessoa, o artesão, ele tinha o conhecimento do processo no todo, agora não. Agora ele não tem que saber fazer um chinelo, ele não tem que saber fazer um sapato, uma camisa. Ele tem que saber trabalhar com uma máquina que vai fazer esse chinelo. O tempo dele agora está dependendo do tempo estipulado para ele. E aqui é interessante a gente perceber que nesse momento, enquanto aqui o proprietário ele vendia um produto, aqui ele vende o quê? A sua mão de obra e o seu tempo. Ele vende, então, ou seja, vai ter um custo o trabalho dele, vai ter um custo o tempo dele. E aí quem vai estipular esse custo vai ser o burguês. E aí vai causar um problema sério. Porque a burguesia vai determinar o quanto que tem que valer aquilo e o proletário cada vez mais vai lhe dizer que não, que ele merece mais,
que as condições dele de trabalho são ruins e assim por diante, tá? Muito bem, gente. A gente encerra essa primeira partezinha aqui para a gente compreender essa introdução da Revolução Industrial. Valeu, galera! Aí, galera, recordaram aí um pouquinho o que foi a Revolução Industrial, né? Essa mudança radical que teve. Dando continuidade aqui, é importante a gente relembrar, e aqui vai uma pergunta para vocês pensarem. Qual país onde a Revolução Industrial se desenvolveu pela primeira vez? Isso, Inglaterra, muito bem. A Inglaterra foi a pioneira que a gente fala, né? A primeira a desenvolver esse processo revolucionário. E não foi à toa, não foi à toa. A Inglaterra tem vários motivos para ter sido a pioneira, a primeira a desenvolver aí a Revolução Industrial. Nós vamos ver um por um desses itens agora, vamos retomar essas questões. E gostaria que vocês relembrassem, anotassem aí da melhor forma possível para a gente entender os motivos que fez a Inglaterra a primeira a desenvolver a Revolução Industrial. Vamos lá, gente. Tá aí, pessoal. Então, a Inglaterra sai na frente, como diz o nosso título aqui. E como eu falei, nada acontece por acaso, né? Então é importante essa questão aqui a gente entender por que não foi na França, por que não foi nos Estados Unidos, por que não se desenvolveu na Itália, né, e tantos outros países que passavam pelo mesmo processo. Bem, alguns fatores importantes a gente compreender aqui, né? A primeira coisa é a questão da própria matéria-prima. O carvão mineral ele era fundamental para a gente ter um calor excessivo para produzir como fonte de energia, principalmente para as máquinas. A máquina a vapor que vai surgir logo depois. E a Inglaterra tinha uma quantidade muito grande dessa produção, né? Junto a isso entra a questão do ferro, do minério de ferro, que também era abundante na Inglaterra. Vocês podem ver por algumas imagens aqui, algumas de época, outras um pouco mais recentes, não? Mas percebam que a produção era bastante forte, bem constante aqui. Essa imagem aqui é até um pouco mais forte. São crianças, é isso mesmo, né? Mulheres e tudo para gerar o lucro da burguesia aí no momento. Tá? Então esse é o primeiro fator, a questão das próprias riquezas minerais que eles tinham. Segundo fator importante está ligado com a própria localização da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. E o fato dela ser uma ilha, vão ter grandes portos que vão facilitar a escoação, ou seja, fazer com que os produtos fossem levados de um lugar para o outro. Um detalhe importante, muitos rios também facilitavam o transporte de produção. Então, por exemplo, vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, jazida de Hulha, que era como se fosse uma espécie de carvão. Está lá no norte. Esse carvão, por exemplo, tinha que ser trazido aqui para Londres. Então, você tem uma região portuária que facilita esse processo. E aqui mesmo, vocês podem ver alguns riozinhos aqui. Esse mapa não está tão detalhado, mas a gente consegue perceber que a facilitação do transporte e escoação vai ajudar bastante a Inglaterra nesse sentido. Outro fator importante que a gente pode perceber é a própria política mercantilista. Lembrando que mercantilismo era aquele processo onde o próprio governo tinha o controle da economia. É diferente do liberalismo, que a gente vai ver com mais calma mais para frente. Então, se a gente lembrar que a Inglaterra tinha um domínio muito grande de colônias, dá uma olhadinha aqui para a gente retomar. Tudo que está pintadinho era uma colônia, era uma dominação inglesa. Então, tirar os recursos desses territórios e levar aqui para a Inglaterra, olha a Inglaterra aqui, ó, a ilhinha que eu falei para vocês, fazia deles um grande centro de acumulação de capital de suas colônias. Então a gente pode perceber, o próprio Portugal que está aqui, que tinha o Brasil como uma colônia, já era bem rica. Você imagina tendo todo esse território aqui de exploração. Vai causar um acúmulo de capital considerável, o que vai ajudar muito a Inglaterra nesse momento também. Outro fator importante era a própria questão
do aumento populacional que estava acontecendo no mundo em geral. Dá uma olhadinha aqui nesses gráficos. Nós estamos aqui, ó, nesse período. Ainda é pequeno, perto do que vai acontecer aí no século XX, mas nós já temos um aumento populacional que significa aumento não só de uma população, mas o aumento também de um mercado consumidor. Esse mercado consumidor, olha aqui o período que a gente está trabalhando, esse mercado consumidor vai fazer com que haja necessidade de maior produção. E essa produção não estou me referindo apenas industrial, estou falando de plantio. E aí a própria Revolução Industrial ajuda nas técnicas de melhoria desses plantios. Ou seja, mais comida, mais pessoas saudáveis para consumir mais, para produzir mais também. E com melhores técnicas de plantio, com uma condição melhor de vida alimentícia e o mercado consumidor crescendo, tem uma expectativa de vida que também aumenta. Para vocês terem uma ideia, nesse período aqui nós tínhamos uma expectativa de vida que raramente passava dos 40 e poucos anos. E isso vai aumentando cada vez mais. Apesar de muitos problemas que a gente vai ver na frente, a população mundial ela tende a aumentar, ou seja, maior necessidade de consumir produtos, e a Inglaterra tinha um mercado muito grande para isso, mesmo porque os próprios meios de transporte também facilitavam essa escoação. Eu costumo dizer que com a Revolução Industrial as distâncias se encurtam, mas não é que ela encurta porque fica mais curta, encurta porque o tempo é menor. Uma coisa é fazer a pé um trajeto de 20 quilômetros, outra coisa é fazer de carro, é bem diferente. Essa questão aqui eu considero primordial porque está ligado à Revolução Inglesa, ou melhor, às revoluções inglesas. Lembrem-se que, principalmente após a Revolução Gloriosa, com a Bill of Rights, o parlamento ele passa a ter controle da economia e das leis na Inglaterra. Ou seja, os ingleses, sem mais aquela figura do rei controlador, absolutista, lembram lá do Oliver Cromwell, que deu a ordem lá da decapitação, né, de arrancar a cabeça do rei Carlos. A gente tem uma burguesia que manda e que controla, ou seja, são eles que financiam, são eles que compram as matérias-primas, são eles que criam condições para que isso acontecesse. E a Inglaterra, sendo um país dominado basicamente pela burguesia, também vai ter essas condições. E aí que vai entrar um dos aspectos mais importantes para a gente, que é a lei dos cercamentos, os famosos Enclosures Acts. Bem, o que era isso? Se vocês se recordarem um pouco na Idade Média, as terras, havia uma parte que ela era comunal, ou seja, ela era uma terra comum, era uma terra onde todos poderiam utilizar. Inclusive, muita população morava nessa parte de bosques. E aí o parlamento cria leis com o objetivo de transformar essas terras que eram comuns, por isso terras comunais, em privadas. E aí o que acontece? Um território que antes poderia ser explorado pelo camponês, seja com a caça, seja com a retirada de mel, retirada de produtos para o seu consumo, ele vai ver que esse território vai se transformar basicamente nisso aqui, ó. Um território cercado, um território fechado. Agora, por que cercamentos? Porque boa parte dessa burguesia que vai ter acesso a essas terras vão cercar com o objetivo não mais de produção alimentícia, mas na produção do que, gente? Lembra aí? Boa! Ovelhinhas. Nossa, professor, por que eles querem esse monte de ovelhas? Dá uma olhadinha aqui, a proliferação de ovelhas nessa época. Ah, alguém já deve ter falado aí. Ah, porque a lã da ovelha era a base da indústria têxtil na Inglaterra. Então, quanto mais ovelhas, maior produção de lã, maior o desenvolvimento econômico aí. Só que isso, gente, não está ligado unicamente, exclusivamente em criar uma matéria-prima para a produção têxtil. Ela está ligada com outro objetivo. Se você cerca as terras,
você tira o sustento de quem estava vivendo nela. Consequentemente, essa população que vivia nos campos, vai acontecer o que com eles? Isso, muito bem, aí ó, vão ser obrigados a ir para as cidades. E aí entra um detalhe que foi friamente calculado pela burguesia, porque ela precisava de mão de obra. Mas, se ela não tiver uma quantidade de pessoas suficiente, ela vai ter que se submeter ao que essa mão de obra quer, ou seja, trabalhos, melhores condições e assim por diante. Mas se eu tenho uma quantidade muito grande nas cidades, quem controla salário, quem controla meios de produção, quem controla estruturas de trabalho é a burguesia. Mais ou menos assim, ó, eu tenho emprego para você, não quer? Cai fora, porque lá fora tem um monte de gente que veio do campo por conta dos Enclosures Acts, que vão querer a sua vaga. Então você acaba se submetendo ao que ele tem, porque as condições vão ser precárias no momento. Então perceba que a Inglaterra, ela dá o pulo do gato aí para poder ter o controle total na época aí. Tá aí então, galera. Viram aí, reviram um pouquinho aí sobre os motivos que fizeram da Inglaterra ser a pioneira, né? Ser uma das primeiras a se desenvolver durante a Revolução Industrial. Tá. É interessante a gente começar a perceber que essa evolução vai se dar, como obviamente, como se fala, né, Revolução Industrial, através de mudanças tecnológicas e, como eu disse, também mudanças sociais, econômicas e assim por diante. Então agora a gente vai dar um salto um pouquinho para ver um pouquinho das técnicas que se desenvolveram, para a gente ver um pouquinho de que forma que a maquinalização, de um modo geral, ela vai influenciar aí na Inglaterra. Então vamos prestar atenção agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai mostrar um pouquinho desse desenvolvimento. É um vídeo ilustradinho, a gente já tinha visto antes, mas representa bem, tá? Acompanha aí comigo um pouquinho do desenvolvimento das máquinas e aí logo depois essas mudanças para a gente entender o conceito de revolução industrial. Lembrando que a revolução industrial ela vai além do desenvolvimento de indústria, ok? Vamos lá ver. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno, visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos, Jenny! Jenny! Eu consegui! James Hargreaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar difusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James Hargreaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens.
Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria inevitavelmente abrir caminho para outra. Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright. Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo. Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte da energia seria a água. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio, foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é o motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Tá aí, pessoal, um videozinho pra gente mudar um pouquinho o modelo só de slide, só de explicação, de que o vídeo a gente consegue compreender um pouquinho melhor. Então, percebam que vocês viram essa evolução técnica, essa mudança tecnológica mesmo,
e que vai levar a consequências sérias. Então, a partir de agora que nós já entendemos de que forma que aconteceu a revolução, agora a gente vai ver as consequências dela. E as consequências, obviamente, que elas são consequências no social, que é o que nosso foco principal aqui. É aí que eu quero que vocês prestem atenção. Então vamos focar aí, próximo tema aí, já finalizando já a Revolução Industrial, é entender um pouquinho essas consequências. Vamos acompanhar lá? Vamos dar uma olhadinha? Valeu! As consequências da Revolução Industrial. Na hora que estava preparando essa aula, eu pensei em como queria abordar, porque não dá para a gente dizer que a Revolução Industrial teve apenas aspectos ruins, teve aspectos positivos também, que tem que ser levado em conta, né? Dentro desses aspectos positivos, eu coloquei aqui alguns pontos para discutir com vocês. Então, o primeiro deles, que é mais óbvio, é o desenvolvimento de máquinas, tecnologia. Se você nesse momento está podendo me ouvir aí, se nesse momento você está conseguindo me ver por um notebook, pelo celular, pelo seu computador, usando a energia elétrica, ou sei lá o que seja, é fruto de um desenvolvimento tecnológico. Outra consequência importante que a gente vai ter é o aumento da produção, né? Ou seja, para um produto ser acessível à população de um modo geral, ele tem que ter um custo considerável. Esse custo só vai ser considerável a partir do momento que ele for feito em massa, em grande quantidade. Então, outro benefício aí da Revolução Industrial. Esse eu acho um dos mais interessantes, é quando a gente fala sobre os meios de transporte. Como eu disse agora há pouquinho para vocês, o avanço dos meios de transporte vai diminuir distâncias. Então vejo que até alguns anos atrás, uns 150 anos atrás, sair do Brasil e para a Europa era uma coisa que demorava 2 meses aproximadamente. Hoje já dá para você fazer o mesmo percurso em 9 horas, 10 horas, dependendo do local. Então as distâncias se encurtaram sim, graças aí ao desenvolvimento tecnológico. E outro aspecto importante, como consequência até mesmo das condições sociais, vai ser o surgimento de sindicatos, de organizações de trabalhadores, pela luta de melhores salários e melhores condições de trabalho, pela luta de garantias de trabalho e assim por diante. Então esse movimento vai auxiliar bastante aí. Nós vamos perceber que eles vão precisar mesmo, né? Os sindicatos de modo geral eles não vão acontecer agora na primeira Revolução Industrial. Ele é fruto mais de uma segunda, mas não deixa de ser um aspecto positivo. Bem, quando a gente foca nos aspectos negativos, a gente também pode analisar alguns itens importantes, como por exemplo, uma concentração de renda na mão de algumas poucas pessoas. É óbvio, quando eu falo negativo, é negativo quando a gente pensa o povo no modo geral. O burguês aqui iria dizer, não é negativo não, porque é ele que está acumulando. Mas é ele que controla o tempo dos trabalhadores, é ele que controla o quanto que ele paga, para quem que ele paga e assim por diante. Então tem uma concentração de renda na mão de poucos aqui. Outro aspecto importante é a questão do êxodo rural. Vocês já devem ter visto isso em geografia já também, que é o fato da população ter saído lá do campo e obrigada a ir para a cidade. Opa, voltamos lá nos Enclosures Acts, né, na lei do cercamento, onde a população foi praticamente expulsa do campo e acabou tendo que ir para a cidade. Isso aqui gera uma consequência diretamente aqui, olha. Porque as cidades não vão crescer de uma forma que consiga adequar todo mundo. Não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter moradia para todo mundo, não vai ter condições sanitárias para todo mundo. Eu até gosto de trabalhar essa charge aqui, percebam. Enxadas paradas, enxada para produção, né? Aqui um latifúndio, uma grande extensão de terra que está reservada, às vezes, para uma pessoa só. E enxadas no sentido de inchaço, né? Tem muita gente, pode ver aqui, e paradas. De um modo geral, a gente percebe isso quando a gente vê aquelas cidades lotadas, o trânsito que não anda. Por quê? Porque tem enxada, tem muita gente. Mais de 90% da população vive nos centros urbanos. Então acaba ficando inchado e parado. A própria poluição, pela queima do carvão, até então não se usava
tanto carvão mineral. Lembrando que carvão mineral é diferente do carvão que se usa para fazer churrasco, tá? O que você usa é o carvão vegetal. O carvão mineral ele é subtraído do subsolo e ele tem uma queima muito mais potencializada para geração de energia das máquinas. Então, nós temos aqui uma poluição, lembrando que não estou falando só de uma poluição do ar, mas uma poluição também de rios e tudo mais. Aumento de doenças, acidentes de trabalho, condições críticas de subsistência, salários baixíssimos, trabalhos de 16 a 18 horas dia, ausência de qualquer assistência aos trabalhadores. Por isso que nós vamos ter aí o surgimento mais para frente dos sindicatos, condições insalubres, ou seja, lugar perigoso para ser trabalhado, pouco iluminado, um ambiente com pouca ventilação, crianças trabalhando. Perceba aqui uma criança debaixo da máquina, era comum eles terem que ir para debaixo da máquina para pegar o algodão que caía, mulheres que trabalhavam grávidas e davam à luz aos pés das máquinas. E, como eu falei para vocês, essa mão de obra infantil, que era muito comum, se pagava 1/3 do valor para crianças e mulheres, às vezes fazendo até o mesmo trabalho. Era comum eles terem suportes para eles alcançarem aqui essas máquinas. Para vocês terem uma noção mais ou menos como era o ambiente, dá uma olhadinha aqui no que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Aí, pessoal, então as consequências, como eu falei para vocês, elas giram em torno de diversos aspectos, né? Óbvio que a gente não consegue hoje viver sem esse desenvolvimento tecnológico, porém a gente percebe que o desenvolvimento tecnológico também leva ao desenvolvimento de vários outros problemas aí. Mas a gente sabe que a gente está meio que dependendo dele hoje, né? E o próprio transporte, a própria situação de condições tecnológicas nos obrigam a ter isso. Bem, o que acontece? Vamos encerrar aqui agora falando um pouquinho sobre um dos pontos mais importantes, que é o aspecto social. Essa população, principalmente a partir do momento que eu tenho um burguês que quer ter cada vez mais lucro, e nós temos um proletário que precisa sobreviver desse burguês, vai haver um conflito muito forte. Isso muitos depois filósofos na frente vão chamar isso de lutas de classe.
E agora a gente vai finalizar, eu vou pôr mais um trechinho de um videozinho para vocês perceberem um pouquinho tanto o ambiente com que eles viviam, como a forma com que eles eram tratados. E aí vocês vão ter um panorama mais ou menos de como que era na época, tá bom? Assiste aí, depois a gente conversa. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. A qualquer hora do dia podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos, o empregador e a máquina. Sim, senhor. Comecei a trabalhar na tecelagem quando tinha 7 anos. Meu horário de trabalho é das 5 da manhã até as 8 da noite. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. É comum as mulheres largarem a carga e caírem da escada. A verdade era que o novo poderio econômico inglês e a supremacia no comércio mundial sustentavam-se na exploração da mão de obra, em moradias subhumanas e na imensa miséria do proletariado. Era esta a civilização prometida pela máquina? Todos os projetos de reforma não poderão evitar os males terríveis que vejo se acumulando há muito tempo. O problema social era dramático e a Inglaterra seria fatalmente tragada por uma revolução civil sangrenta. Apesar de todos os distúrbios e tumultos, os quais sempre ficaram limitados a determinadas áreas, a tão esperada e temida revolução sangrenta não aconteceu na Inglaterra como acontecera na França. E isso por dois motivos principais. O primeiro foi a reforma. Durante anos, houve muito debate público pela reforma dos males sociais causados pela Revolução Industrial. Em 1842, o Parlamento aprovou a primeira de uma longa série de reformas. A Lei das Minas. Determinou que, a partir daquela data, o trabalho de mulheres e crianças menores de 10 anos nas minas de carvão estava proibido. Em 1847, a Lei das 10 Horas. A jornada de trabalho de mulheres e crianças na indústria têxtil não deveria ser superior a 10 horas. E em 1875, os sindicatos, que até aquela data tinham seus poderes de negociação limitados por lei, ganharam proteção legal. A partir de então, o operário tinha o amparo legal para se reunir com seus companheiros em defesa de melhores condições de trabalho, redução da jornada e aumento salarial. A produtividade foi o outro motivo. Assim como a reforma, ela evitou que os problemas sociais da industrialização causassem uma revolução civil. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato exigia aproximadamente 18 horas de trabalho, pois um único artesão executava todas as etapas de produção. O artesão sentia-se gratificado pelo seu talento. Mas, para sobreviver, era obrigado a trabalhar muito para compensar sua baixa produtividade, que era inevitavelmente baixa, dado que ele só podia executar uma única operação por vez. O acabamento podia ser excelente, mas o preço do sapato feito à mão era elevado e, consequentemente, poucas pessoas podiam pagá-lo. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Do beneficiamento do couro até o produto acabado,
Cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Desde que o couro estivesse beneficiado, um sapato podia ser produzido em menos de 20 minutos, ao invés de 18 horas exigidas pelo método artesanal. Dessa forma, cada homem produzia mais graças à máquina, e sua produtividade cresceu. As horas de trabalho em toda a indústria foram diminuídas. O salário aumentou e os preços dos produtos baixaram. Assim, o operário podia comprar o seu próprio produto. Mais pessoas podiam se beneficiar da crescente riqueza do país. Uma nação de economia agrícola, com uma grande manufatura de lã, transformou-se em uma nação industrial, de engenheiros, de minas de carvão, de empresas siderúrgicas e de fábricas. Essa transformação da economia causou muito sofrimento para a classe operária. Mas, por outro lado, em um período muito curto, a Inglaterra tornou-se o maior exportador de produtos. Ela era a fábrica do mundo. Dessa ilha separada da Europa pelo oceano, a Revolução Industrial se espalhou, levando para o mundo os grandes problemas, assim como os benefícios materiais da moderna civilização industrial. Tá aí, gente. Encerrado essa revisão nossa. Espero que tenham gostado, tenham revisto nosso conteúdo. Uma matéria importante, uma matéria que vai nortear todo um desenvolvimento que a gente vai ter a partir de agora. Tá bom? Façam os exercícios, revisem aí, espero que tenha ajudado. A Revolução Industrial ela não se encerra nesse momento, mesmo porque ela tem outras fases ainda que virão à frente. Segunda, terceira, já considero que nós estamos aí na quarta Revolução Industrial. E que vocês consigam ter compreendido aí. Fico feliz de estar aqui com vocês. E daqui a pouquinho tem mais vídeo, a gente continua conversando aí mais pra frente, tá? Te cuida. Beijão pra vocês, tchau, tchau.